começando mais um Closecast. E a convidada de hoje, ela vem para quebrar estereótipos. Muita gente acha que criação de conteúdo é só futilidade, sensualidade, mas hoje a gente vai provar que tem muita estratégia, marketing e estudo. Seja muito bem-vinda, Larissa Sumpani! Muito obrigada, Bia. Olá, pessoal. Eu sou a Larissa Sumpani, sou modelo, empresária, influencer e também criadora de conteúdo. E hoje eu convido vocês a conhecerem um pouquinho da minha história. Vai ser ótimo! Eu tô muito curiosa e eu quero começar por algo que tá muito ligado com o tema que a gente vai conversar hoje. Recentemente, você fez uma postagem, vou dizer, polêmica talvez, onde você conta um pouquinho sobre toda a sua trajetória nos estudos e sobre o estereótipo que tem das criadoras de conteúdo serem pessoas que não estudam, que escolhem a vida fácil e toda essa história que muita gente ainda fala. Comenta um pouquinho de onde veio essa ideia de fazer esse vídeo, por que tocar num tema tão sensível? Então, desde quando eu comecei, eu sempre recebia várias mensagens, várias críticas sobre essa profissão da criação de conteúdo, que era um caminho fácil, que era um caminho de quem não gostava de estudar, de quem era desprovida de inteligência, para não falar aquela palavra feia. E aí eu resolvi mostrar para as pessoas que não, que isso foi uma escolha consciente e que nem toda criadora de conteúdo é burra, que isso é realmente um estigma que a gente precisa quebrar. Na minha vida, na minha trajetória, eu sempre fui muito estudiosa. No ensino médio, eu estudei na Federal. Eu fiz um ensino médio atrelado a um curso técnico de automação e controle. Já passei em várias faculdades, já passei em alguns concursos públicos também, mas a criação de conteúdo, não só o Mais 18, mas a criação de conteúdo, a internet sempre foi algo que me fascinou, que me dava uma liberdade que eu sempre quis ter. Então, apesar de ser estudiosa, de ter sido aprovada, eu quis optar por esse caminho por escolha. Isso é muito legal da gente falar. Quando a gente traz que a criação de conteúdo ela é uma escolha, eu acho que é muito importante. Você falou sobre sonhos, sobre o que te brilha os olhos, e eu acho que isso é fundamental. Pelo visto, você é uma pessoa de exatas, pelos cursos que você comentou, e eu acho muito legal a gente trazer esse debate quando a gente fala de criatividade. Porque a internet, ela é criatividade, e a criatividade, ela tá cercada de muito estudo. Afinal de contas, as ideias, elas não brotam dormindo, nem todas. Exatamente. Isso é outro ponto que eu abordo bastante, porque não basta você ser bonita para você ter sucesso nessa área. Tem que ter muito estudo, tem que ter muita estratégia. Então, não é só um rostinho bonito que faz sucesso. Você realmente precisa estudar, conhecer a fundo, porque a internet ela é muito volátil. O que faz sucesso hoje não está fazendo sucesso amanhã, então você tem que se atualizar quase que diariamente, praticamente, para você acompanhar as tendências e sempre estar num lugar de destaque. E pronta para falar também dos assuntos, né? Sim. Porque a internet, ela te leva para vários lugares, para muitas bolhas, para muitos nichos, e muitas vezes as pessoas vão te acessar para falar de coisas que você ainda não teve muito contato, né? Exatamente, essa questão de se atualizar, de você também saber se posicionar, saber o que é interessante para você abordar, o que já você não tem tanto conhecimento, não tem tanta afinidade para deixar para outras pessoas abordarem. Isso é essencial para você construir a sua marca pessoal também. Isso é muito legal. Outra coisa, falando da sua carreira mesmo, você chegou a atuar nessas áreas que você cursou, ou a criação de conteúdo ela sempre esteve na sua vida como um hobby, antes de se transformar numa carreira? Como é que foi isso? Então, a criação de conteúdo, ela caiu de paraquedas na minha vida na pandemia. Eu cheguei a cursar engenharia 6 meses, a medicina veterinária eu fiz praticamente 2 anos, mas quando veio a pandemia, eu trabalhava com eventos freelancer, porque como eu estudava o dia inteiro, eu não tinha como trabalhar com algo fechado. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei praticamente sem emprego. Só que, no carnaval, antes da pandemia, você já deve saber que eu tenho um jeito mais leve, mais solto. Uhum. Eu gosto de me exibir, eu sempre fui essa menina meio doidinha. E aí estourou um vídeo meu no carnaval lá de BH, que eu sou mineira, que eu tava lá fantasiada, nem lembro do que, mas era uma fantasia mais sensual. E aí estourou um vídeo, eu e minhas amigas, a gente dançando.
beijando, coisa que eu tô acostumada a fazer. E eu comecei a ganhar muito seguidor no Instagram. E aí veio a oportunidade, vários fotógrafos me chamaram para fazer ensaios, coisas que, assim, era meu sonho, mas eu não tinha condições financeiras de pagar. E eu comecei a fazer ensaio profissional sensual, nada no conteúdo adulto. E meu perfil começou a crescer, marcas me chamaram para fazer parceria. Então foi aí que eu comecei a fazer trabalhos para marcas de biquíni, marcas de lingerie. E eu falei assim, gente, isso pode ser a minha profissão. Eu gosto da internet, eu gosto de me exibir, eu gosto de estar nesse ambiente, de ser fotografada. E eu estou ganhando dinheiro com isso, estou monetizando. E foi aí que eu comecei a criar conteúdo para a internet, para o Instagram, comecei a crescer o meu nome. E a criação de conteúdo adulto veio um pouquinho depois, veio uns 6 meses depois. Não existia nada disso que existe hoje, nenhuma dessas plataformas. Eu comecei a vender pelo WhatsApp, mas também era só sensual. Eu fiquei mais de 1 ano e meio no sensual e era isso que me bastava e que estava confortável para mim na época. Aí depois desse tempo, eu fui conhecendo outras pessoas, fazendo um networking e vi a possibilidade de explorar além do sensual. E quando eu me senti confortável, eu comecei e aqui estamos até hoje. E aí não larga mais. Não larguei Você mais. fez um movimento que é raro na criação de conteúdo, que é o vir primeiro do influenciadora, do criar uma base na criação de conteúdo, primeiro na internet, nas redes sociais, e depois fazer um movimento de ir para a criação de conteúdo e aí estourar, digamos assim, nesse sentido. É porque eu sempre falei, eu sou uma influencer que também produz o conteúdo mais 18, mas ele é só uma pasta de várias outras coisas que eu exerço. Então, eu não ia deixar de ser uma influencer, eu não ia deixar de ter as minhas empresas, eu sempre me mantive em movimento e a criação de conteúdo é uma partezinha minha. Isso é sensacional, porque a minha próxima pergunta, inclusive, era sobre isso. Você acha que o fato de você ter uma carreira acadêmica, uma carreira na internet, uma carreira em tantas caixinhas, empoderou para que você pudesse chegar na criação de conteúdo com uma certa credibilidade, digamos assim? Com certeza, eu acho que não só empoderou a mim, como também outras mulheres. Tem várias meninas que eu já recebi mensagens, inclusive, que elas tentam iniciar, mas pensam que não levam jeito, ou talvez tenham uma vergonha, ou talvez tenham uma profissão, estão insatisfeitas e queiram ingressar nessa área. E eu acho que quando eu conto minha história, quando eu mostro que eu já fui uma pessoa que trabalhou de freelancer, eu já fui uma pessoa que estudou, eu já fui uma pessoa que teve empresas, que fez várias outras coisas e ainda está na criação de conteúdo, eu inspiro, eu consigo mostrar que elas também podem. Tem gente que por exemplo, eu crio conteúdo muito pela liberdade geográfica, pela liberdade de movimentar, de estar onde eu quero, a hora que eu quero, mas tem outras pessoas que criam conteúdo para pagar uma faculdade, para fazer um movimento contrário, digamos assim, e tá tudo bem. É isso que eu sempre falo para quem me pergunta. Você tem que se sentir confortável e fazer essas questões para realizar os seus sonhos. Então, se a criação de conteúdo vai te dar uma condição de pagar uma faculdade de medicina, você tá certíssima em fazer isso. Se ela vai te dar a condição de você sair de um trabalho que você tá super insatisfeito e infeliz, você também tá certíssima de fazer isso. Você falou uma coisa agora que a gente tem comentado muito sobre escolher as suas batalhas, ir atrás dos seus sonhos. E eu acho que a criação de conteúdo, ela começou numa época, assim, numa caixinha, digamos assim, de que quem criava conteúdo é porque precisava de dinheiro, estava ali na linha do desespero e nunca era visto como uma escolha. Opção. E hoje, criadores como você e tantas outras histórias batem nessa tecla de que é uma possibilidade, né? A criação de conteúdo não é, se nada der certo eu vou criar conteúdo. Pelo contrário, se tudo der certo eu posso criar conteúdo. É exatamente isso. Essa frase de que se nada der certo eu crio conteúdo, ela é uma frase assim que todo mundo que me fala, eu falo, então tenta, começa pelo menos a tentar criar, porque a pessoa vai ver que não é fácil, não é esse mar de rosas que todo mundo pensa e que não é no desespero. Eu não fiz por desespero, eu fiz justamente pela questão da liberdade geográfica, da liberdade financeira, de eu poder ser quem eu sou, porque
eu sou essa pessoa que gosta de estar em festas, que gosta de sair, que gosta de aparecer. E isso não é algo negativo. Eu sinto que às vezes as pessoas veem essa questão do exibicionismo como algo negativo, mas não. Eu gosto de ser eu e eu gosto de estar cercada por pessoas que gostam da minha companhia, da minha presença. Tanto é que todo ano eu faço uma festa de aniversário que é super badalada. Inclusive, o Close tava lá esse ano. Exatamente. O Close vai estar lá ano que vem também. Será? Isso é um convite? As portas estão abertas. E é isso, não é uma questão de desespero, de falta de opção, é uma questão de realmente de você se encontrar em algo que faça sentido para você, que te deixe feliz e que essas críticas elas viram meros murmurinhos que eu nem presto atenção. Uma brincadeira que eu costumo fazer, que eu acho que tá muito ligado com o que você tá falando. Antigamente, quando eu conversava com os pais do que você queria ser quando crescesse e afins, as profissões que eram consideradas profissões sérias e que poderiam te dar um bom futuro, médico, advogado ou administração, que era global, serviria para o que você quisesse fazer. Ou a engenharia, né? Ou engenharia. Eu passei pelos 3. E aí, quando você diz pro seu pai e pra sua mãe, quero fazer cinema, quero fazer teatro, antes era nesse lado artístico. Sim. E aí, acho que agora a criação de conteúdo, o digital, ele tá sendo desvendado e as pessoas estão começando a olhar como uma possibilidade de carreira que dá certo, né? Sim, com toda certeza. Não só como uma possibilidade, mas eu acho que agora como primeira opção. Hoje em dia Exato. Eu, por exemplo, eu tenho uma equipe e na minha equipe existem engenheiros, 3 biólogos, um engenheiro, e todos estão na área da internet por opção e falam que jamais largariam fazer o que fazem hoje para exercer as suas próprias profissões, que a faculdade foi algo que os pais pediram para eles fazerem, que era o que eles pensavam que daria certo. Mas hoje em dia, o lado da internet, esse lado da praticidade, de você poder desenvolver da sua casa suas ideias, seu lado mais artístico, vem tomando conta de muitas pessoas. Tem crescido muito, Sim. né? E eu acho que tem muita visibilidade também. Então, às vezes, a gente olha e vê o tanto de médico que tem, por exemplo, e aí quando a gente olha pro tanto de criadores de conteúdo, influenciadores, a gente, acho que por conta da visibilidade, parece que vai teve crescendo. Um boom. E os influenciadores, eles até acrescentam na profissão deles. Hoje em dia, não basta você ser um médico, um dermatologista, por exemplo, ele tem influenciadores para certificar o trabalho dele, para dar uma credibilidade maior. Ele também, um dermatologista que produz muito mais conteúdo na internet, ele é mais visto, ele tem mais clientes. Então, a internet, no geral, ela tá envolvendo todas as profissões. E fora que hoje em dia, assim, antigamente você é por indicação. É amigo do fulano que faz, é uma prima da minha mãe que faz o bolo. Hoje em dia a primeira coisa que você faz é procurar o Instagram daquela loja, o Instagram daquela empresa pra ver se ela existe. Sim. Parece que se você não tá nas redes sociais, você não existe. Exatamente. E é muito importante a gente ter pessoas que estejam aptas pra fazer esse tipo de conteúdo para que o médico possa ser médico, para que a advogada possa ser advogada. E esse lado digital possa existir, né? Falando da carreira ainda, quando você estava começando, que eu sei que todo mundo tem um começo, tem aquela primeira semana que, uma venda aqui, outra venda ali, vai caminhando. Como foi pra você e quando foi que deu esse estalo de que não, agora isso aqui é a minha carreira? Então, foi logo quando eu comecei, porque quando eu trabalhava com os freelancers, eu não tinha um valor alto, eu não recebia um valor alto mensal. Então, assim, eu conseguia sobreviver, mas eu ainda morava na casa dos meus pais, e era um sonho meu morar sozinha. E quando eu comecei a trabalhar com esses trabalhos de influencer, modelo, e comecei a vender o conteúdo sensual, já no 3º mês eu consegui sair de casa. E eu me achei, eu falei, gente, é essa a vida que eu quero pra mim. Tô super confortável, tô realizando meus sonhos nova, tô ganhando meu dinheiro, não tô tendo que me acabar de trabalhar, porque essas questões do freelancer, às vezes eu virava à noite, pegava festa 10 horas, acabava 7 horas da manhã, e depois ia trabalhar em festa infantil de 8 a meio-dia. Então era muito exaustivo e com o conteúdo não, eu pude viajar, eu pude sair de casa, eu pude realizar todos os meus sonhos, pude comprar meu primeiro carrinho, foi um sandeirinho que parecia uma joaninha, lindo. Então, assim, logo de início eu já vi que eu queria fazer aquilo. Tirou um peso dessas costas, né? E você, em 2023, você foi Miss Bumbum.
Me corrija se as datas estiverem Tá erradas. correto. E aí, na sequência, você foi capa da Playboy na Finlândia. Isso. E você acha que esses dois marcos com certeza trouxeram holofotes para o seu perfil? Sim. Só que também veio uma galera que possivelmente não te conhecia das redes sociais, enfim, não conhecia a sua história. Sim. Você acha que isso trouxe mais credibilidade, mais ônus, ou com essa visibilidade veio mais ônus do que o bônus? Com certeza veio mais bônus do que o ônus. O Miss Bumbum em 2023 era um sonho que eu tinha e nem eu acreditava na minha capacidade. Eu me inscrevi porque eu tinha uma amiga em específico que ela sempre falava: você tem que se inscrever, você vai ganhar, você vai ganhar. E aí em 2023 eu tomei coragem, eu fui a primeira inscrita e acabei ganhando, realizando mais um sonho. E quando eu fui capa da Playboy em 2024, eu viajei para a Europa, eu fiz uma Eurotrip e várias pessoas lá fora me reconheceram. E eu fiquei perplexa com aquilo, porque eu nunca imaginaria que na Europa, em outro continente, em outro país, as pessoas iriam me reconhecer. Então me trouxe um bônus excelente. O meu perfil no Instagram também foi verificado nessa época. Eu não pago meta coisa, ele realmente foi verificado por causa do Miss Bumbum e da Finlândia. Então, só me trouxe bônus. Outras oportunidades também, fotógrafos, marcas me chamaram para fazer mais divulgação, sempre nessa área corporal, fitness, lingerie, biquínis, mas foi uma maravilha. Não, porque você foi capa, não é só Playboy, né? É na Playboy Finlândia. E foi a primeira brasileira a ser capa de lá. Que legal! E eu acho que eu lembro de ter visto alguma coisa no seu Instagram dessa viagem. Foi na época que teve também festivais e afins? Exatamente, na Tomorrowland. Que Eu legal! amo, eu tento ir todo ano. E aí eu fiquei um mês na Europa, fazendo umas viagens, né? E fui pro festival também. E lá no festival fui com bandeira do Brasil. Todo mundo ama o Brasil lá, então foi super divertido. Isso é muito legal. E dizem que tem muito brasileiro por lá, né? Tem Então acabou também. que virou uma fonte ali de assinantes e Sim, de. eu levei um adesivinho com meu QR Code e até saí colando lá nos postes, colei nos meus amigos, saí fazendo a propaganda também. E você acha que esse tipo de reconhecimento, ele soa de certa forma provocativo para as pessoas que não concordam com isso? Porque quando a gente vê algo que a gente não concorda crescendo muito, ocupando espaços que antes eram os nossos espaços ali, eu só quero ver comédia, eu só quero assistir meu programa de TV. Quando a gente vê outras pessoas ocupando espaços que antes eram só nossos, gera uma estranheza. Você acha que hoje esse movimento, ele tem sido melhor aceito? Ou tem soado como uma provocação para essa galera? Então, eu acho que ele tem soado mais provocativo porque nós estamos ganhando mais espaço. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais espaço a gente ganha em outras áreas que antes a gente não ocupava. Então, tá gerando realmente essa sensação de estranheza, essa provocação, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente está ganhando mais credibilidade também, porque a gente não ocuparia outros espaços se a gente não estivesse fazendo algo que impacta as pessoas, que as pessoas engajam, que as pessoas gostam de ver. Então sempre vai ter esses dois lados da moeda. Eu acho que quanto mais a provocação sobe, mais o impacto positivo também está subindo. Com certeza. Você é uma pessoa muito da festa, muito da galera, muito animada, pura simpatia. Vocês tinham que ver quando ela chegou aqui. A gente tava na festa ontem do Gabriel Leão. Vou aproveitar para comentar porque o Close Fans estava lá. E o tanto de mensagem, gente, que a gente recebeu do pessoal falando: olha, a Lari tava lá, você tem que ver como ela é linda e maravilhosa. Mas tô trazendo esse ponto porque você, além de chamar atenção, por ser uma pessoa muito alto astral, que tá sempre ali com a galera, você também tem ideias muito criativas. E você fez algumas coisas na internet que fizeram bombar muito ali nas interações. Uma delas foi quando você resolveu vender orgasmo, é isso mesmo? Isso. Como é que é isso? O meu cheirinho. Então, a ideia surgiu a partir dos pedidos dos meus assinantes. Eles sempre queriam se sentir mais próximos de mim, com mais intimidade. E eu já vendia a minha
a minha calcinha. Posso falar calcinha aqui? Pode falar calcinha. Já vendia, né, a minha calcinha para alguns mais próximos, mas eles sempre queriam mais. Então eu falei, eu vou fazer o meu perfume para eles terem o cheiro do meu ápice da intimidade, do ápice do prazer, que eles vão se sentir lá comigo. E aí veio a ideia de eu fazer o perfuminho com o cheirinho do meu orgasmo. E como é que era para adquirir isso? Você tinha que ser assinante? Sim, você tinha que ser assinante e eu mandava, você encomendava o tanto que você queria, e eu sempre mandava com uma caixinha bonitinha, com uma calcinha também, com um recadinho. Isso é legal. E muito diferente. Não é a primeira Sim. ideia diferente que você faz nesse Não. sentido. E dos pedidos dos seus assinantes, já teve muita coisa que você falou, Jesus amado, de onde veio essa ideia? Tem vários que são, assim, super diferentes. Inclusive, esse do orgasmo deu um leve problema, porque eu tinha um que ele realmente era mais próximo, ainda tenho, na verdade, ele é realmente mais próximo, mais íntimo meu, e ele ficou com ciúmes, porque ele queria só pra ele. Então, depois que eu vendi uma quantidade lá da estreia, ele falou que não queria mais aquilo, ele comprou todo o estoque e me deu 50 mil reais para eu não vender mais o meu perfume. Aí eu encerrei as atividades. Achei bem convincente o argumento dele. Sim. 50 mil reais me pareceu um Eu ótimo também. argumento. Eu nem contrapus a proposta, tudo bem, fechamos acordo. Você falou, já que você quer, é seu, fique à E vontade. pegou todo o estoque para ele. E nessa linha de conteúdos, eu sei que tem coisas que são mais polêmicas, mas eu te vejo muito mais envolvida em squads de humor, em coisas mais leves, em piadas, em fazer pontos de vistas ali da criação de conteúdo. Como que hoje é a sua estratégia de criação de conteúdo, de vídeos, de redes sociais? Então, eu penso que a gente não pode perder a nossa essência, porque senão nada flui, as coisas não fluem mesmo. E eu não gosto de estar envolvida em polêmicas, em brigas, eu não gosto desse tipo de marketing que eu acho que é um pouco mais apelativo. Eu busco sempre trazer muito humor, porque eu sou uma pessoa super humorada, eu sempre faço piada com tudo, eu sou meio doidinha. Então eu busco trazer um pouco da minha essência, porque eu também quero que fique lá no meu Instagram e, consequentemente, se torne um assinante, pessoas que gostem do meu jeito, que gostem do jeito que eu levo a vida, do jeito que eu enxergo as coisas. Então eu giro tudo em torno do que eu sou e adapto para os contextos do Instagram, para o contexto da comédia, porque realmente o que vocês veem é o que eu sou. Eu não posso mostrar tudo nas redes sociais, porque vocês sabem que ela não deixa eu mostrar tudo que eu sou. Mas no Close Fans dá! Vocês veem exatamente do jeito que eu sou. Então é isso, eu tento fazer essa mescla de adaptação entre as ideias loucas que eu tenho, as ideias criativas, as festas que eu promovo, os rolês que eu vou, as brincadeiras que eu faço. Minha vida tá ali. Tem a Larissa, que é uma empresária, afinal de contas, é uma empresa, né? O Larissa Sim. Sompani tem um time com você nisso. Sim. E tem a Lari Pessoa. Ao mesmo tempo, precisa estar muito conectado com o que você é. Você acha que essas duas linhas, essas duas caixinhas de Larissa, elas funcionam da mesma forma? Porque uma coisa que me surpreende sempre nas conversas, e que muita gente fala aqui nos comentários do nosso Closecast, é sobre isso, que como a gente se surpreende quando começa a conversar com as criadoras de conteúdo e percebe que tem um universo, que é uma empresa por trás disso, que muitas vezes tem um personagem que vai ali pra câmera. Como que é pra você? Você é uma pessoa muito verdadeira e tem essa separação da Larissa empresária e a Larissa da galera que vai em festa, que grava, que se joga? Tem essa separação, mas eu não me considero um personagem. Eu não acho que a Lari e a Larissa, elas são duas pessoas distintas, mas a Lari que as pessoas veem nas redes é uma parte da Larissa como um todo. Então, agora que eu tô expondo mais essas questões da minha vida acadêmica antigamente, de tudo que eu faço, das minhas empresas, mas antes eu mostrava só o lado festivo, do conteúdo, da comédia, essa questão mais do lado empresarial, mais de uma mulher empoderada que tem empresa, que gere vários funcionários, que pensa em conteúdo, que minha cabeça funciona 24 horas por dia. Eu sou capricorniana, então toda oportunidade que eu vejo de fazer alguma coisa, eu
tô tentando. E aí tem essa distinção, mas elas ainda são uma mesma pessoa. É igual a criação de conteúdo. É uma parte do meu todo. Uhum. A Lari das redes é uma parte do todo dela. Teve um estranhamento do seu público, dos seus assinantes, dos seus seguidores? Eu vou dividir entre assinantes e seguidores, porque eu sei que tem uma galera que vem por cada uma dos momentos que foi conectada ali por você. Mas teve um estranhamento quando você começou a fazer essa mudança ali no seu conteúdo, puxar um pouquinho mais pro humor, trazer um pouquinho dessa parte profissional? Sim, teve um estranhamento e teve hater também, porque muitas pessoas estavam lá só para ver a questão de um conteúdo sensual e eles têm um estigma muito grande que a mulher sensual, a mulher bonita, ela não pode ser inteligente. E quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso quebrar esse estigma, porque esse não é o tipo de pessoa que eu quero no meu perfil, não é o tipo de pessoa que eu quero que seja meu assinante, porque eu crio uma conexão real com meus assinantes. Eu converso com eles, eu conto a minha história, eles contam a história deles, então é realmente uma troca de energia muito grande. Eu não quero que uma pessoa me veja só como uma pessoa sensual que não admira toda a minha trajetória de ter chegado até aqui, seja um assinante ou seja um seguidor. Então teve um estranhamento, tiveram haters, eu perdi bastante seguidor, mas eu tô super feliz com o conteúdo que eu tô produzindo agora. Impressionante, né? A galera descobrindo que a Miss Bumbum também tem cérebro além da bunda. Ficaram Essa chateados. Impressionante. Mas, assim, tem quem te conhece ali da época já da criação de conteúdo, mas antes disso, você passou por um divórcio que era pra ser uma fase triste. Eu colocaria até uma música triste aqui pra tocar, mas não vai ser possível porque a Larissa transformou o divórcio dela em uma festa. O que foi isso? Foi a Larissa. A Larissa é assim. A vida já é muito dura, a gente tem que comemorar tudo. Passei por uma fase difícil, foi um relacionamento bem difícil, saí de lá super traumática. E quando finalmente saiu o divórcio, eu falei, meu Deus, que liberdade, eu preciso comemorar. E aí a gente deu uma festa de divórcio. Se eu não dar uma festa de casamento, a de divórcio tem que ser dada também. Justo. Comemorei em grande estilo meu divórcio. Nessa época você já criava conteúdo, não? Já criava. Já criava. E Era bem no inicinho, mas já criava. Isso fez parte ali da discussão do terminar? Foi praticamente assinar o seu atestado de liberdade de agora essa é a vida, a carreira e os meus sonhos. Sim, fez muita parte, porque o conteúdo era uma pauta que gerava um incômodo muito grande da outra parte, mas ao mesmo tempo era algo que eu tinha me descoberto, que eu estava super feliz, então não fazia sentido para mim ficar com alguém que não me apoiasse. E aí eu decidi pelo divórcio, só que demorou bastante, e quando saiu, eu já estava no auge da minha felicidade, eu falei, vamos comemorar. Dizem que as mulheres, não é que ela termina no dia, né? Não é no divórcio. Você já foi vivendo luto durante, e aí quando assinou o papel foi a festa. A festa foi só diversão ou foi um recado? Foi só diversão, eu não queria provocar, mas é claro que eu ia mostrar para os meus seguidores porque sou eu, mas não foi uma provocação. É um marco, né? Da mesma forma como a gente comemora. Eu brinco que assim, a gente pode inventar festa pra tudo. Dia da árvore, dia do índio, dia do divórcio. Cada um faz a importância que quer pra determinada data. E aí, você teve o divórcio, fez a festa do divórcio, e agora você tá num novo relacionamento. Sim. Que também foi parar nos holofotes, porque aí eu acho que por experiência, vocês criaram um contrato. Sim. Contrato de namoro. E tinham cláusulas lá que deram o que falar. Esse contrato, ele é real? Ele existe mesmo? Ele é real, a gente... Como que chama quando você vai no cartório? Autentica? Eu acho que é isso, certifica. Eu não lembro a palavra. A gente foi no cartório fazer tudo bonitinho. E é real, justamente pelo meu trauma do outro relacionamento. Eu falei, vamos estabelecer algumas regras aqui pro nosso relacionamento dar certo. E estamos juntos até hoje, então, pelo visto, o contrato deu certo. Continua dando certo. Continua perfeito. E aí, no contrato, tinham algumas cláusulas que as pessoas julgariam. As pessoas, digo eu também. Por exemplo, a voz fofinha, frequência sexual e afins. E não tem brecha pra não validar aquilo. Não tem brecha. Porque atualmente eu tenho um relacionamento liberal, então a gente
faz coisas, a gente conhece outras pessoas, a gente tem conexões com outras pessoas, mas até isso tem que ser estabelecido um limite. Não é Uhum. porque um relacionamento é liberal que ele é bagunça, que pode tudo. Isso é outro estigma também que as pessoas têm. Então, a intimidade é uma coisa que me pega muito. E essa questão da voz fofinha entra justamente nisso, que voz fofinha é só comigo, eu que sou o bebê. Eu que sou a preferida. Tem que ser só comigo, com as outras pessoas uma coisa passageira, mas a gente não cria intimidade, a gente não cria laços fortes. O nosso laço tem que estar no nosso relacionamento. E a questão sexual não preciso nem falar, né, gente? Pelo amor de Deus, se não tiver comparecendo. É o que quem não abre, quem não dá assistência, abre concorrência, já diriam É os isso. avós. E eu coloquei isso no contrato, mas vale ressaltar que vale para os dois lados. Então, tudo que eu tô cobrando ele também me cobra, não é unilateral. Justo, tem que ter entrega das duas Sim. partes. Mas isso que você comentou do relacionamento liberal, e tem muita gente que tem o estigma, já veio muitas criadoras aqui que comentaram sobre isso, e que, muito pelo contrário, o relacionamento liberal você precisa ter muita confiança, né? Para chegar nesse nível de maturidade, de entender e colocar em Sim. pratos limpos quais os limites de cada um, né? Muita confiança e muitos combinados também. Eu costumo falar que relacionamento fácil é o monogâmico porque tem uma regra. A gente vai se relacionar e pronto. O relacionamento aberto ou liberal tem várias regras que o casal precisa impor na sua individualidade. Então, nenhum vai ser igual ao outro, nenhum vai ter sucesso igual ao outro. Então, assim, é muito complicado. É um mundo muito grande pra gente explorar, mas pra mim é ótimo. Quando vocês estavam fazendo esse contrato, teve alguma cláusula que gerou muita discussão, ou que gera ainda até hoje, alguma que você falou, essa aqui tem que ter, e ele disse não? Ou o contrário? A multa. A multa gerou muita discussão, mas eu coloquei uma multa super alta, se eu não me engano agora é 50 ou 40 mil, justamente para ninguém querer quebrar nenhuma cláusula. Só que aí ele entrou em atrito comigo, falando que era demais, sei lá o quê. Mas eu falei, é só você não quebrar que você não vai ter que pagar e a gente fica em paz. Justo. O contrato de vocês tem alguma exceção em caso de término ou não? É para a vida toda e pronto. Sem exceções. Justíssimo. Se fosse hoje, tem alguma cláusula que você incluiria ou retiraria do contrato de vocês? Uma cláusula que eu incluiria ou retiraria? Eu acho que eu incluiria um Vale Night. Vale Night. Importante. Não tem Vale Night? Não tem. Não tinha pensado nisso, mas eu incluiria um Vale Night, sei lá, não uma vez no mês, mas 2 vezes no ano. Só pra dar uma e voltar uma pra quebrada. rotina. É. Só pra ter certeza que é isso mesmo que você Sim. quer. Justo. E aí, você acha que você escolheu não mostrar tanto o lado do relacionamento nas suas redes sociais e afins? Você é uma pessoa que mostra muita coisa da sua vida, mas eu acho que a parte da sua intimidade, do seu relacionamento, não é algo que você fala tanto, né, nas redes Sim. sociais. Isso foi uma escolha de vocês? E por que vocês escolheram isso? Foi uma escolha nossa, porque na construção da nossa persona, a gente não tinha conteúdos em comum. Então, o tipo de conteúdo que eu crio não é igual ao tipo de conteúdo que ele cria. Então, não fazia sentido a gente mixar esses dois perfis, digamos assim, porque os conteúdos não se encaixam. E aí foi uma escolha consciente, mas todo mundo sabe que a gente tá junto, a gente sempre posta stories junto, a gente sempre tá aprontando juntos, mas na construção da imagem, do perfil mesmo, foi uma escolha consciente nossa. Foram decisões dos dois Sim. empresários Isso, cuidando o das outro suas lado. carreiras. Legal, legal a gente comentar sobre isso, porque quando a gente olha a vida das pessoas nas redes sociais, a gente acha que tá mostrando tudo e que a gente pode palpitar em cima dela, em cima do que você tá vendo Sim. ali. Como que você toma as decisões pra definir o que você... Quem é a persona da Larissa nas redes sociais? Então, eu não penso muito não, pra ser sincera. Eu tento Olha. mais ser eu mesma, mostrar o meu dia a dia, mostrar a minha rotina ou a minha falta de rotina, porque eu também tenho uma
vida super agitada. Essa semana eu tô aqui, semana que vem eu tô no Rio, na outra semana eu posso estar em Floripa. E eu acho que é isso que o meu público gosta, essa rotatividade de coisas, essa falta de rotina, mas ao mesmo tempo eu tenho uma rotina de treino, de dieta muito forte, igual eu postei que eu tava vindo pra cá, e eu trouxe todas as minhas jantas e todos os meus almoços desde lá do Rio de Janeiro. Então eu tento conciliar muito essa questão de festa, de gostar de sair, com cuidar do corpo, ter um autocuidado. E é isso que atrai neles. Eles também me pedem muitas dicas, muitos conselhos. Eu adoro essa parte do fitness também, da saúde. Eu sou várias coisas ao mesmo tempo. Não, a do fitness é uma coisa que é muito viva e dá pra ver o resultado, diga-se de passagem, que uma coisa tá ligada com a outra, né? Acaba que cuidar da Sim, sua imagem faz parte também do seu trabalho, né? é uma obrigação. Tem uma coisa que, assim, eu quero muito perguntar, se quando as pessoas te conhecem, quando outras criadoras te conhecem, às vezes assinantes que te encontram na rua, tem alguma coisa que eles se surpreendem com quem é a Larissa de verdade, quem é a Larissa pessoalmente? O primeiro impacto é na altura. Todo mundo fala que achava que eu era muito maior. Não sei se é por causa do meu tamanho nas fotos, que eu pareço ser maior. Mas eu tenho 1,60, eu sou relativamente baixinha. Mas todo mundo que me encontra fala que acha que eu tinha 1,70, 1,75. E depois, conversando, interagindo comigo, eles falam que eu sou super simpática, que eles tinham receio de conversar comigo, principalmente assinante ou seguidor, porque achou que talvez eu não seria tão receptiva. Mas eu sou um amorzinho, gente. As pessoas te abordam muito na rua? Sim. Quando elas têm coragem, sim, abordam pedindo para tirar foto, falando que me seguem. E eu acho super legal, super gostoso essa interação. Tem muita gente que te aborda mais das redes sociais ou das plataformas? Das redes sociais. Sério? Isso é muito legal. Majoritariamente. Aham. Tem gente que me aborda que nem sabe que eu tenho as plataformas, inclusive. Isso é um cuidado que você tem muito forte, né, nas suas redes sociais. Eu percebo até mesmo na divulgação dos seus conteúdos, que você tem muito cuidado com o seu perfil, até por ele ser verificado, né? Sim. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a divulgação de conteúdo. As plataformas, elas estão cada vez mais tomando cuidado, né, com essas entregas. A gente tem cada vez mais crianças usando Sim. também. Como que você faz para se blindar um pouco disso e também não perder o seu alcance, as suas vendas, o seu resultado como marketing mesmo? Sim. Eu acho que, primeiramente, esse posicionamento meu não é só pelo cuidado com as plataformas, mas sim para produzir um conteúdo diferente. Essa questão de sempre estar sexualizando a mulher é algo que me incomoda, porque nós somos muito mais do que isso, a gente tem um conteúdo muito bom, a gente tem o que falar, o que mostrar. Então, eu sempre me preocupei em mostrar para além do conteúdo, porque, como eu disse anteriormente, eu me considero uma influencer que também vende conteúdo. E agora, com essa questão de tomar um cuidado das plataformas, eu sempre tenho a estratégia de ter um perfil reserva, do qual eu sou ativa também, eu posto reels engraçados, é um espelho do meu perfil principal, mas com conteúdos um pouco mais perigosos, digamos assim, Uhum. mas dentro dos limites também de cada plataforma. E lá eu consigo divulgar de maneira mais ativa as minhas redes sociais, mais 18, outras plataformas que puxem mais pro lado do adulto. Entendi. E tem funcionado Tem funcionado muito bem. há muitos anos, diga-se de Sim. passagem. Lari, eu queria falar de collabs. Uhum. Mesmo estando em relacionamento, vocês fazem collabs, né, com outros criadores de conteúdo, tanto para vídeos no Instagram, nas redes sociais, como também para as plataformas, Sim. certo? Como que vocês escolhem essas collabs? É por proximidade? É por afinidade? Como que é essa seleção? Então, atualmente, eu não estou fazendo muitas collabs para as plataformas. Eu primeiro prefiro conhecer a pessoa, ver se rolou uma afinidade, ver se rolou uma troca de energia legal, porque a gravação, para mim, ela não é algo estritamente vamos gravar para produzir conteúdo, o mais 18. Eu gosto de querer a pessoa, de realmente estar envolvida com a pessoa. Então, normalmente eu marco da gente se conhecer, ou de gravar reels. E aí, se a química bater, se tudo der certo, se todos se gostarem, a gente combina uma gravação. Para também ser algo gostoso, algo fluido, algo natural e real. Porque tudo que eu posto nas minhas redes adultas é algo real, algo que realmente sou eu. E aí é dessa maneira, ou a gente sai,
ou a gente se encontra em algum lugar e vai conversando, e aí se deu match a gente grava. E eu acho que o público percebe, né? Porque hoje em dia a gente tem muita criadora de conteúdo, e aí cada vez mais os assinantes, eles vão se identificando com um determinado perfil e ficam naquele perfil por causa porque é a Larissa, porque é a fulana. E eu acho que isso passa também pra eles, né? Você tem Sim. muitos seguidores fiéis que te acompanham há muitos anos? Sim, tenho muitos seguidores fiéis que me acompanham. Recebo mensagem até hoje falando, eu te sigo desde o carnaval, que foi quando meu perfil deu aquele boom. Eu, inclusive, nem tenho aquele perfil mais, ele infelizmente caiu. Esse que eu tenho é um novo. E mesmo assim, a pessoa ainda me acompanha. E eu acho isso muito legal, porque prova que eu consegui construir uma relação gostosa com eles, uma relação de intimidade, uma relação forte, para eles quererem me acompanhar até hoje, porque já tem 5 anos isso. Eu falo que os seguidores fiéis, eles são aqueles que quando sai alguma coisa sobre a Larissa em algum portal, primeiro eles vão checar que é verdade para depois tomar partido. Isso é muito Exatamente. importante de ter. E, Lari, eu vou ter que caminhar para o final da nossa gravação, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. A gente tem um quadro aqui que é o que a gente chama de Collab dos Sonhos. Uhum. E esse é o momento para a gente falar sonhos de pessoas que a gente tem vontade de gravar. Pode ser para as redes sociais, para o Close Fans, para as plataformas, enfim. Pessoas que você sonha em produzir algum conteúdo junto. Pode ser uma celebridade, pode ser outro criador de conteúdo. Tem alguém que você fala, não, quando eu chegar nessa pessoa... Então, para criação de conteúdo, eu queria muito a Mirella. Eu acho ela linda, eu acho o posicionamento dela incrível, eu acho que ela soube se ressignificar, porque ela tá nessa trajetória da internet há muitos anos também, recebeu muitas críticas, mas tá aí até hoje, pleníssima. Então, com certeza, uma collab dos sonhos para mim seria ela. Agora, pro Instagram, eu acho que eu queria muito... Gente, eu esqueci o nome da pessoa. É uma pessoa muito engraçada. Não vou lembrar, vamos falar outra. Agora, pro Instagram, eu queria muito fazer uma collab com a Anitta. Ser amiga de Anitta, estar lá presente nas viagens dela, fazendo collabs lindas de fotos aleatórias e viagens aleatórias. Eu acho que você escolheu duas pessoas que estão... Eu conversando com você hoje, eu percebo que é muito a sua vibe. Sim. As duas pessoas que você escolheu. É aquele tipo de pessoa que bate no peito das escolhas que fez. Acho que tanto a Mirella, porque todos os posicionamentos dela são nesse sentido de eu fiz porque eu quis, eu que tomei as decisões. E a Anitta, a mesma coisa. Duas pessoas super cabeça e que vivem a vida, curtem, vão em festas, enfim. Sim. Acho que você escolheu excelentes pessoas e estamos jogando pro universo. Seríamos ótimas amigas, Anitta e Mirella. Bora, vamos jogar pro universo. Vamos jogar pro universo, porque agora eu queria falar de futuro. O que podemos esperar de Larissa para os próximos meses, semanas, anos? O que temos de planos? Então, eu não costumo contar os meus planos antes deles se concretizarem, mas eu já posso dar um spoiler que o ano que vem vai ser um ano totalmente atípico. Eu já estou programando todo o meu ano porque eu quero fazer coisas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Quero literalmente abrir meus horizontes. Então, 2026, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria... ressignificação e novidades. 2 palavras, não é pouco. Aguardem. Eu fiquei intrigada agora. Então, quem tá assinando Larissa hoje vai ter que continuar assinando até o ano que vem, porque vem muita novidade por aí, então. Muita, e você não vai se arrepender. Se arrepender, eu te devolvo o seu dinheiro. A garantia sou o Joe. Garantia. Perfeito. Lari, infelizmente eu vou ter que caminhar para o final da nossa conversa. Foi ótimo te receber aqui, a conversa foi extremamente importante. Eu acho que você tocou em pontos que é muito do que o Close Fans tenta abordar, que é a gente valorizar as criadoras de conteúdo, a gente mostrar todas as possibilidades que tem dentro desse universo, as escolhas que você pode fazer como criadora de conteúdo, respeitando os seus limites, as suas escolhas, as suas estratégias. E você trouxe pra gente uma visão muito verdadeira,
e muito importante para inspirar muitas outras criadoras de conteúdo e trazer também para as pessoas que ainda enxergam com um certo preconceito essa possibilidade de ser uma escolha, de ter uma carreira, de não anular outras possibilidades na vida. Então, queria te agradecer pelo nosso papo hoje, te abrir espaço para dar um tchauzinho para a galera. Fechou. Primeiramente, eu que agradeço você e o Close pelo convite. Eu acho muito legal essa questão de abordar o outro lado dos criadores de conteúdo no geral, não só aquela coisa maçante da produção de conteúdo em si, abrir oportunidade para a gente falar da nossa história. Eu acho que isso é essencial para as pessoas conhecerem mais da gente, criarem mais conexão para além do que a gente já produz. E agradecer vocês também por estarem aqui, por terem me assistido, ouvido um pouquinho uma história. E convidar também a assinar a minha roxinha, porque lá tem novidade, lá eu consigo ser eu mesma de um jeito mais espontâneo, divertido e gostoso. É isso. Então, se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal do Close Fans, de acompanhar a Larissa em todas as redes sociais, de assinar o perfil dela no Close e até o próximo Closecast. Tchau!